Flávio Bolsonaro critica canetadas do Supremo e sugere ligações de Dini Lula com crime organizado. Pré-candidato à presidência afirmou que o governo deveria agradecer pela decisão dos Estados Unidos de classificar facções como organizações de toco-terror. Achei uma manchete bem positiva também, né? Em debate promovido pelo grupo Voto São Paulo, nesta segunda, Flávio defendeu a redução da maioridade penal, uma das medidas que adotaria para melhorar a segurança pública, mas disse que, para isso, seria necessário apoio do Congresso Nacional e de segurança jurídica, algo que o Supremo estaria impedindo, segundo ele. Precisamos, você vê, olha o discurso que o Flávio faz lá, assina embaixo, precisamos de deputados e senadores que sejam favoráveis a essas pautas. Precisamos de senadores que possam voltar a dar segurança jurídica nesse país. Sabe o que é segurança jurídica, né? Porque não pode mais um ministro do Supremo dar uma canetada e impedir uma ferrovia de ser construída. Eita, já falou de infraestrutura. Isso aqui, eu por óbvio, está falando da questão de meio ambiente. Dá um enquadro nas ONGs, esse meu presidente. O Congresso revoga o IOF e numa canetada, o ministro do Supremo vai lá e diz que o IOF tem que ser cobrado. E quem fez foi Dom Pedro III. Quer dizer, como é que você consegue fazer mudanças importantes e estruturais no país com esse tipo de insegurança jurídica? Para Flávio, é preciso ter um grande pacto com o sistema comercial e os órgãos públicos para verificar quais são as empresas que lavam dinheiro para as facções que tocam terror. E essa é a maior oportunidade que temos de acabar com esse poder paralelo. Flávio então sugeriu que Lula e Flávio Dino, sabe quem é Flávio Dino, né? Esse ministro de Lula, atual Supremo, tenham ligações com a turma do mal. Aí você olha para o presidente do Brasil e ele pensa o contrário. Parece que ele é o chefe do PCC. O ministro da Justiça do Lula, chamado Flávio Dino, atualmente do Supremo, entra numa favela no Rio chamada Complexo da Maré, violentíssima, berço do Comando Vermelho. Ele entra sem policial, sem escolta. E ali você entra debaixo de muito tiro dentro de um carro blindado, que é como a polícia faz. Ou você tem autorização do tráfico para entrar. O que é que vocês acham que aconteceu ali? Quando o próprio Lula vai fazer campanha dentro de outra favela no Rio, chamada Complexo do Alemão, outra área dominada pelo Comando Vermelho, ele está ali também, dispensou os policiais. Por que as cadeias ficaram em festa em 2022, quando o Lula foi declarado presidente da República? Eu acho que a Globo deu destaque para boas falas do Flávio, né? Aí, também saiu notícia do Estadão, né? Essa notícia também na CNN, essa notícia em todos os portais. E todas as manchetes dando destaque, porque o Flávio falou do PCC, do Lula. Flávio volta a defender a ação dos Estados Unidos sobre o PCC, evita desgaste com Pix e acena eleitorado feminino. O que também a manchete? Andou buscou se desvincular de possível tarifácio, de polêmica com Pix, chamou facções de narcoterroristas e disse que sua vista será preferencialmente a mulher. Aí tá ali, né? No mesmo evento, ao falar ao público majoritariamente feminino, Flávio disse que pretende escolher uma mulher como vice e buscou rebater críticas ao pai. Falam que meu pai não gostava de mulher, essa narrativa, enfim. Vocês sabem melhor do que ninguém. O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da pré-campanha, vírgula, e busca ampliar sua presença junto ao eleitorado feminino, considerado um dos principais pontos de fragilidade do senador nas pesquisas do clã Bolsonaro. Vírgula, 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 vírgula. Peraí. Agora a gente traz alguns bastidores. Eu acho que, inclusive, os duguinistas podem aí pegar o telefone, fala com a Andréa Sadi. Ela deve ter o contato de alguém no Fantástico para pedir música, né? Essa agenda aqui, ela começou a ser construída na última agenda lá dos Estados Unidos, que ocorreu na casa do Caiate. Né? A pré-campanha segue em berço esplêndido, que são os duguinistas. Os mesmos duguinistas que arrumaram aquela agenda só com notícias positivas na França, nos Estados Unidos também com várias notícias positivas, né? Com a parte do PIB. Aqui começou a ser construído lá. Aí agora, né, também saiu mais uma agenda. Enquanto isso, até uma senhora, como colocar em palavras, né? Extremamente querida pelo André Esteves, que quer, inclusive, já emplacar até para vice-presidente agora, se não ministra da Fazenda. Ela tava aí com sua agenda, não, que agora no mês de junho faremos eventos na Fazenda Boa Vista. Aí no meio do caminho, não, olha, Flávio, a gente vai ter que remarcar, porque o pessoal não tá querendo se encontrar com você, né, pelas questões aí do áudio com o Paquito, a gente pode, quem sabe, deixa um pouquinho mais pra frente, né? Mas os duguinistas foram lá, né? Rapaz, esses duguinistas são uma coisa, viu? Salve por duguinistas. 3-0. Já pode pedir música no Fantástico. E a pré-campanha, né? Os profissionais, que os profissionais se inspirem nos duguinistas. Parabéns aos envolvidos. O saldo dos fatores Paquito e Trump na relação Centrão-Flávio. Aqui é só uma atualização da turma do Guilherme Amado, dizendo que esses últimos episódios geraram um distanciamento de Flávio com a turma do Centrão. E aí dizem que lideranças do grupo, de partidos que incluem o PP, União Brasil e Republicanos, avaliou que a aproximação vista até a explosão do carro da Quiró se estancou. A preço de hoje, sobretudo após os petardos de Trump contra o Brasil, o Flávio de outrora dificilmente vai evoluir para uma aliança nacional com o Flávio.
O Caio Junqueira vem mais ou menos na mesma linha, dizendo que sobre os efeitos Forcaro, né? Dizendo que o impacto dos vazamentos, fez a campanha de a definição de vice para julho. Eu não acho que tem que ter pressa. Por mim, deixa por último minuto. Quanto mais forte Flávio Bolsonaro estiver, menos ele vai precisar se preocupar com o vice. Menos. Se ele já tiver nas pesquisas com 60% das intenções de voto, não precisa nem ter vice. Coloca um vice lá que realmente vai ajudar a governar. Não precisa pensar em nenhum vice que vai... Ah, não, esse vice não é tão bom para governar, mas vai me ajudar na campanha. Quanto mais forte Flávio estiver, melhor. A avaliação que o senador ainda sofre os efeitos negativos do vazamento e há receio por parte de partidos aliados, especialmente do Centrão, de formalizar agora uma aliança e se tornar alvo das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Por esse motivo, o prazo hoje considerado para a definição do nome que acompanhará Flávio foi adiado para meados de julho. O nome preferido é da Tereza Cristina. Não sei se é não, viu? Não sei, mas vamos ver. Eu torço que não seja. A Bela Megali publicou uma matéria que eu acho que ela é boa até para entender algumas decisões ao redor do Brasil, como, por exemplo, a própria decisão do Eduardo. Além de pesquisa, Flávio Bolsonaro estabelece fator decisivo para substituto de Castro. Então, assim, cara, o Castro vai disputar. Estão testando alguns nomes. Carlos Jordi, Portinho, Sóstenes. Hoje, pelas pesquisas, quem estaria melhor posicionado é o Jordi, depois o Portinho, por último o Sóstenes. E mostra que a Benedito da Silva, petista, tá liderando com folga. Rio de Janeiro, né? Tá perto da Bahia. Aí fala que nos bastidores, o Flávio tem sido enfático. As pesquisas são importantes, mas não são o único critério. Para Flávio, o escolhido será aquele que despertar maior engajamento no eleitorado fluminense e que agregar mais a campanha presidencial e a do governador do Rio. Tem que pensar em termos de grupo também. Cara, o que hoje fortalece mais? A principal batalha é Lula versus Flávio. Então as decisões passam sempre pensando nisso daí. Eduardo falou sobre isso lá atrás. E você vê que o Flávio também está reforçando isso na questão do Rio de Janeiro.